lá, vou tentar contar para vocês rapidamente o que está acontecendo, né? E quais são os caminhos para o Mercado Livre, até para a gente poder ter mais tempo para dialogar. Eu nem de longe quero que isso aqui seja um monólogo do Barroso, um monólogo meu, porque eu não sou o dono da verdade e acho que a graça é a gente interagir. A gente tem efetivamente passado no país por um período de escassez muito grande hidrológica. A gente está vivendo um período de escassez que é um período crítico, né? Seco, que é uma seca que é um pouquinho pior aquela que ocorreu na década de 50, ali em 53, 56, e naturalmente os reservatórios esvaziaram, os reservatórios estão vazios, naturalmente isso leva a preocupações com a segurança de suprimento, né? Então a gente tem tido uma quantidade muito grande de notícias, vai faltar luz, não vai faltar luz, vai ter racionamento, vai ter apagão e tal, mas eu acho que no que diz respeito ao suprimento físico de energia, né? A gente vem na PSR tratando esse tema de uma forma muito objetiva, uma forma muito quantitativa, né? A forma quantitativa é utilizar a análise técnica e botar números na mesa. Então, para vocês terem aqui uma ideia dos números que a gente tem trabalhado, a gente está vendo esse próximo período aí até o final do ano e depois do ano de 2022 da seguinte maneira: qual é o risco da gente ter algum tipo de racionamento no Brasil? Lembrando que o racionamento é um corte de consumo compulsório, constante, ao longo de um período. O risco de racionamento para 2021 ainda, decretado aí a partir de outubro, ele é um pouco maior do que 10%, tá? Da ordem aí de 15%. Qual é o risco da gente ter, ainda em 2021, um apagão? Um apagão, um corte repentino de consumo, de duração curta, uma hora, algumas horas no máximo, porque o sistema não conseguiu atender aquela demanda máxima, da ordem aí de 30%. Queria qualificar bem esses números. Esses números eles consideram todas as ações que o governo tomou até agora sendo exitosas, mas ele não considera sucesso em outras ações que o governo vem tomando. Então é interessante a gente sempre pensar que risco significa que algo pode acontecer, mas não que algo vai acontecer, né? E o que difere esse risco virar realização é justamente o sucesso nas inúmeras ações que o governo já vem tomando aí desde de o primeiro semestre. Então, se essas ações elas forem bem-sucedidas, e tudo indica que serão, que ações são essas? É a CREG, a Câmara de Gestão de Recursos Hidroenergéticos, que trabalha para conciliar esses interesses dos usos múltiplos da água com o setor elétrico. Se a CREG conseguir atuar bem nas restrições de usos múltiplos da água, se o governo conseguir antecipar e trazer nova oferta e trazer mais energia em volume significativo de países vizinhos, a gente consegue, junto com a produção da energia das renováveis da região Nordeste, que está vindo para o Sudeste, a gente consegue reduzir esses riscos de racionamento e de apagão para valores que são absolutamente significantes. Então, um grande recado, eu acho aqui para todos, é que, exatamente como a gente vem dizendo desde maio, quando a PSR fez a sua primeira análise sobre segurança de suprimento, efetivamente, a capacidade da gente evitar que o risco se transforme em realização como país está no sucesso das inúmeras medidas que o governo já vem tomando. Então, se tudo der certo, e na minha opinião, tudo indica, todas as evidências que a gente tem tendo, é que vai dar certo. Estamos trazendo 2.000 megawatts da Argentina, colocamos a usina de GNA, Gás Natural do Açu, funcionando há 3 dias, temos agora o Uruguaiana e Cuiabá entrando em operação, tem mais uma oferta adicional sendo antecipada, a temporada dos ventos está fantástica, o consumo também não está crescendo aquela maravilha toda. Eu não queria tocar nesse ponto do consumo, porque parece que é porque o consumo não está crescendo que a gente não tem energia, né? Mas tem muita oferta entrando mesmo, e eu, particularmente, acredito que a gente vai transformar esses riscos em patamares de bem controláveis e vamos passar. Vamos chegar no final do ano vazios, naturalmente, e aí fica a pergunta: 2022, vamos morrer, vamos ter um problema? Mais ou menos, tá? 2022, a gente tem 3 fatores que são muito importantes na segurança de suprimento. Primeiro, o sistema possivelmente vai deixar as termoelétricas ligadas no período úmido.
Isso vai ser fundamental para encher os reservatórios. Segundo, a gente tem para 2022 7.000 megawatts de nova oferta não hidrelétrica entrando no sistema, sobretudo eólica e solar. Isso é ótimo, diversifica do risco hidrológico e traz nova capacidade. A gente tem essa oferta que está entrando em 2021, que vai ficar para 2022 também. Tá? Então, nas nossas análises, a gente tem condição de passar também o ano de 2022, desde que a energia natural afluente, que é a quantidade de água que chega no sistema, no ano, janeiro a dezembro, seja superior a 70% da média histórica. Tá? Eu acho que esse é um número que nos dá algum conforto, até porque ele não considera que o governo sempre pode tomar ações emergenciais, como agora está tomando de fazer um leilão para comprar nova capacidade para entrada em operação em maio. Então, resumo da ópera, eu não quero investir muito tempo aqui para a gente entrar na parte comercial. Eu acho que sim, a gente tem uma situação que ela é desafiadora, a gente tem uma situação que ela é grave, e a gente tem uma situação que, pela ótica probabilística, indica que sim, temos um risco de ter um problema. Por outro lado, nós temos um indicativo que, se o governo tiver sucesso nas medidas que o governo vem trabalhando, queria ressaltar isso muito bem, a gente tem tudo para passar esse ano e tem tudo para passar ano que vem também. Aí eu queria fazer agora uma dobradinha nessa primeira metade da minha fala, porque a gente sempre discute segurança de suprimento, né, que é o que eu estou discutindo aqui com vocês. Mas a segurança de suprimento, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão física, que é essa que eu conversei com vocês até agora, mas existe uma dimensão comercial, porque cada agente consumidor no Brasil, seja você estando no mercado regulado, que é representado pela distribuidora, seja você no mercado livre, se você não tiver cuidado muito bem do seu suprimento de energia comercial, ou seja, como é que você, consumidor, compra energia, de quem você compra energia, por quanto você compra energia, com qual tipo de contrato, quais cláusulas, qual modalidade, efetivamente você pode ter um risco financeiro associado a essa situação de suprimento físico mais apertado. Tá? Então, quando a gente pensa estrategicamente, segurança de suprimento tem duas dimensões, física e comercial. Física é você ter ou não ter luz, e aí o que difere isso? Se você está conectado ao sistema, quem garante o seu suprimento energético é o sistema, é o operador nacional do sistema, a partir da matriz energética que o planejamento entregou. Se você não está conectado ao sistema, você se desconectou, você está off-grid, aí você está safo, você está beleza, você não depende do sistema. Agora, paralelo a isso, tem a dimensão comercial. E aí é que é na dimensão comercial que a gente começa hoje aqui a discutir uma série de temas que são bem relevantes. Porque um consumidor, agora eu boto meu chapéu de consumidor, eu estou ali no mercado, o que eu posso fazer? Eu posso, primeiro, voltar para a distribuidora, ser atendido pela distribuidora. É um direito, uma tarifa regulada, cujo custo tem uma série de componentes. Eu posso fazer um contrato com uma comercializadora. Eu posso construir uma usina para mim mesmo. Tá? Eu posso botar uma placa solar no meu telhado, na minha fábrica. E cada forma de fazer essa contratação tem uma característica diferente. Tem vantagens, desvantagens e riscos. Tá? E hoje, aqui muito no tema do nosso webinar, a gente vai discutir a questão da autoprodução. O que é a autoprodução? A autoprodução, de uma forma mais elementar possível, é eu, consumidor, me tornar investidor de uma usina de geração e aquela usina de geração produz para me atender. Se eu colocar essa usina no meu telhado, conectada na minha fábrica, inside the fence, que é como é dito em inglês, eu até consigo fazer um hedge para o risco físico, que se o sistema colapsar, se cair um meteoro nas hidrelétricas, opa, eu tenho ali a minha usininha conectada comigo. Mas eu posso também ser um autoprodutor remoto. Quer dizer, eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu faço um contrato de autoprodução e eu compro a autoprodução de uma usina que está em outra região. A autoprodução, ela, quando foi criada, essa modalidade, isso é muito comum há mais de 20 anos, ela foi criada com algumas vantagens. Por exemplo, a isenção de pagamento de alguns encargos. O que houve ao longo do tempo
é que esses encargos, eles basicamente explodiram. Tá? Então, quando você olha hoje, o que um autoprodutor ele tem de competitividade na sua modalidade? Ele tem o não pagamento da CDE, ele tem o não pagamento do encargo de energia de reserva, o não pagamento do encargo serviço-sistema, o não pagamento do encargo de capacidade associado a esse leilão de capacidade no final do ano, e assim vai. E essas isenções, você pega daqui, estica dali, vamos, dança, pega, estica e puxa, esse negócio dá uma quantidade de incentivos que é significativo. Então, é óbvio que se esse incentivo existe, é porque alguém está compensando, os não autoprodutores estão compensando pela existência do incentivo, mas o fato é que a autoprodução ela passou a ser uma opção bastante interessante. Tá? E tem crescido a taxas bastante fortes. A gente observa que na saída da crise hídrica, é fato que os consumidores estão cada vez mais querendo construir os seus cercadinhos, né? Os seus clusters de produção para sair do risco comercial e, se possível, do risco físico, e com muita preocupação em fugir, tá? Em escapar num crescimento muito forte dos encargos que vai acontecer, eu acho, agora nos próximos anos, puxados aí pela CDE e por outros também, o próprio encargo de serviços dos sistemas, esse ano, já bateu no início do ano R$ 40 o megawatt-hora. Tá? Então, isso é uma questão bastante interessante. Agora, mesmo que os encargos fossem zero, esse é um ponto interessante. Eu acho que a autoprodução ela tem valor. Tem valor porque ela serve como um instrumento de trava de preço para o consumidor. Tá? Então, muita gente diz, a autoprodução só tem jogo porque os encargos estão altos. Não, não, os encargos estão altos porque nós, aqui no sistema brasileiro, fomos incompetentes de reduzi-los. A grande verdade é essa. Mas mesmo com os encargos baixos, eu acho que a autoprodução tem um valor, tem um interesse para alguns tipos de consumidores. Para outros consumidores que não queiram entrar na autoprodução, não tem problema. Esse consumidor vai para o Mercado Livre e no Mercado Livre ele vai ter que contratar a energia pelo prazo que é mais adequado ao seu processo produtivo, mais compatível com a sua capacidade de gerir o suprimento energético, ou vai terceirizar essas atividades para o seu supridor, para a sua comercializadora, para o seu gestor que lhe fornece a energia. Então, encerrando aqui a minha fala, eu queria, para deixar aqui a bola em campo para vocês, essa divisão de pensamento. Segurança de suprimento, modalidade física, modalidade comercial. Cada vez mais a segurança de suprimento comercial vai ter muita relevância, porque aí nós vamos entrar numa discussão agora, eu acho que vai ser bem legal, de qual é a melhor fonte que pode garantir a autoprodução. Qual é a melhor alternativa competitiva? Para onde vai o preço da energia? E uma discussão que é muito relevante para o consumidor de hoje, que é qual é o teor de carbono, qual é o conteúdo de baixo carbono, vamos chamar assim, da fonte que o supre. Eu tenho percebido, pelos clientes com os quais a PSR trabalha, é que a grande saída da crise hídrica vai passar por um redesenho das estratégias de suprimento energético. Até porque quem hoje não fez o dever de casa de, no ano passado ou no ano retrasado, ter contratado a sua energia, está, obviamente, com um pepino bastante grande na mão. Tá? E eu acho que essa é uma grande reflexão. Então, Andréia, Pedro, Diógenes, eu vou parar por aqui, dentro dos 15 minutinhos, e a gente volta aqui para conversar sobre os outros temas. Obrigado.